até lá, bem próximo do Catete, antes da divisão, já houve duas divisões administrativas do Luanda e agora do país. Então, nós trazíamos todos esses hábitos ou culturas no Sapalalo. O movimento de compras no município, eu usava muito um chavão de que Viana para mim, continua a ser. Ainda hoje, quando eu converso com o administrador municipal, eu digo, então, meu administrador da capital industrial, eu chamo Viana de capital industrial, porque, Terence, tu não tens noção do que é produzido no município de Viana. Viana tem o polo industrial do Zango, tem a zona econômica e tem o polo industrial no Kikuchi e também pelos Capalancas. E, como tu sabes, eu fui diretora do gabinete de 2 administradores em Viana, e depois é que eu fui diretora de comunicação institucional, e acabo conhecendo um bocadinho a geometria do município de Viana. Entrava por aquelas fábricas, há coisas que eram e continuam a ser produzidas em Viana, que os angolanos, que os luandenses ou os próprios vianenses desconhecem. Lembro, na altura, eu, diretora do gabinete do administrador Jeremias Dumbo Chilelevica, que eu tinha a Refriango oferecia águas aos gabinetes e tinham trago a água pura. E lembra-me, a administradora ler, as garrafas têm um rótulo, né? Onde é que é fabricado e tudo mais. Polo industrial do Kikuchi. Ele disse, essa água é de Viana? Aqui do meu município? Eu disse, sim, é, senhor administrador. Aqui em Viana produz e monta-se arcas, produz e monta-se televisores, produz e monta-se peças de tratores e tudo mais, refrigerantes e não sei o quê. Então, eu imprimi uma dinâmica de visitas de campos por estes polos industriais, desde o Kikuchi, desde os Zangos 1, 2, 3, desde os Capalancas. Então, trazíamos também isso no Sapalalo. Sapalalo tinha o Carvalhadas. O Carvalhada é um amigo que faz coquetéis, e os coquetéis do Carvalhadas eram todos feitos com produtos nacionais. Lembra-me, e nunca me esqueci, do estremicita de mandioca. O estremicita de mandioca é um coquetel afrodisíaco feito à base de mandioca, jinguba e acho que leite também, e água do coco, que ele bate no liquidificador, coisa espetacular. Umas cenas que ele faz com cana. Então, o Sapalalo, o grande diferencial do Sapalalo é que era trazer ao de cima e fazer com que os vianenses, os luandenses, apostassem na produção nacional, porque tu tens o maior mercado de Luanda em Viana, na altura, que é o mercado do 30. E depois tinhas o Sabadão, depois tinhas a Praça do Calumbo, e muitos produtos que iam escoar por esses mercados eram produzidos nessas regiões, do Calumbo, lá ao fundo da Funda. Então, nós precisávamos trazer esta habituação aos luandenses, e não só que o cacuço era de Calumbo e que era melhor fresquinho, havia características próprias, o maruvo era de Calumbo, e o de Calumbo diferenciava-se por alguma coisa, e as pessoas, o Januário, meu repórter querido, sabia como encontrar estas pessoas, como darem as devidas explicações destes determinados produtos, e com o gastrônomo João Gonçalves, que acabou fazendo um livro sobre gastronomia angolana. Há lá muitos pratos típicos e muitas bebidas típicas que foram partilhadas ao longo dos programas Sapalalos, naquele livro do tio João Gonçalves. E depois havia já famílias que também identificavam-se com o programa. Vinham ao programa, o Januário, na qualidade de repórter móvel, ia ao encontro dessas famílias. Muitas vezes eu fiquei no estúdio e o Januário fora dos estúdios, ao encontro dessas famílias, a contarem as histórias dos moradores mais antigos do Viana, das histórias hilariantes do Viana, como é que surgiu determinados bairros, determinadas famílias.
o que é que tinha em determinado ponto, então o Sapalalo, em 2 horas, trazia isso. Agora, Terêncio, vê uma memória, o, o meu DJ querido, o DJ Nelinho. O Nelinho era o DJ do Sapalalo. O Nelinho era a combinação perfeita do locutor. Ele já sabia que eu vou falar daquilo, ele já tinha música ao fundo, os jingles, as músicas, epá. Infelizmente o Nelinho já não está entre nós, por acaso estou em falta com os filhos dele, ainda não voltei a ver, não tive coragem, e sempre que eu vou a Viana, eu já não moro em Viana há alguns anos, sempre que eu vou a Viana, sempre que eu me direciono para Viana, vem-me em memória o meu DJ querido, Antônio Manuel Leite. Então, ao Nelinho, a minha vênia. Como chegou ao programa de maior audiência em que o apresentador era o Salô Gonçalves? Falo no caso do Que é Domingo, Rádio Luanda. Olha, eu não sei se eu estou a ficar velha ou não, mas confesso, eu já nem me lembrava que eu tinha passado pelo Que é Domingo, que eu fiz o Que é Domingo também. Sim, eu fiz o Que é Domingo na Rádio Luanda. Foi numa altura em que eu estava a regressar de uma comissão de serviço. Fiquei emprestada acho que não mais 3 anos, mas fui consultora da Ministra do Ambiente, a doutora Paula Francisco primeiro, e depois diretora nacional de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Ambiente. Quando eu retornei à Rádio Nacional, não minto, antes de ir ao ambiente eu estava em Viana, e quando eu regresso para a rádio, encontrei alguma incompatibilidade, porque, como sabe, a Administração Municipal de Viana e a Rádio Viana são vizinhas. Está ali o Palácio de Justiça, está ali a Conservatória, está a Rádio Viana. Então, eu fiquei mais de 5 anos na administração de Viana, convidada na altura pelo administrador Manuel Caterça. E quando eu regresso para a rádio, encontrei alguma incompatibilidade em fazer determinadas abordagens, porque eu conhecia o métier, eu conhecia a dinâmica do executivo local, no caso municipal, por exemplo, sabia por que determinada escola não tinha livro, ou não tinha vaga, ou por que determinado hospital não tinha sangue, ou não tinha medicamento, enfim. E, como sabe, os munícipes acham que a rádio é um tribunal para fazerem denúncias. E em muitos momentos eu parei-me com pessoas que fossem para a rádio para fazer determinada denúncia. E eu sabia por quê. Então, para não... Achava que não era ético. Eu, naquela posição, né, sabia, por exemplo, por que não tinha sangue no banco de sangue, por exemplo. E depois vinha alguém a dizer, não, eu levei meu filho ao hospital, não tinha sangue, não sei o quê. Eu, sinceramente, não achava ético e não tinha como me posicionar entre colocar a balança, não sabia onde inclinar. Então, preferi solicitar uma transferência da Rádio Viana e voltar aos estúdios centrais. E foi assim que eu vou para a Rádio Luanda. Na Rádio Luanda eu faço o Bom Dia Luanda, que era da meia-noite às 4. Também com uma dinâmica que eu empreendi. E depois fiz o Luandar, das 9 às 13. E depois fiz algumas edições do Que é Domingo. Acho que o Salô já tinha saído da rádio. Fiz algumas edições com a Carla Pena e depois algumas sozinha. E foi interessante comunicar-me para a Luanda, mas é no canal lá onde eu me inicio como jornalista.
depois com passagem à Rádio Viana e depois para a Rádio Luanda. Foi muito interessante. Foi muito interessante falar para a Rádio da Capital. Uau. Qual tem sido o feedback da rubrica, ou se podemos assim dizer, convidado de zelo e ao mesmo tempo sala íntima? Qual tem sido o feedback? Olha, o convidado de zelo, eu estava na Rádio Luanda quando, na altura, o meu irmão, meu amigo, moço da minha geração, José Ndalo, foi ter comigo e disse: mas Schmidt, tu voltaste para a rádio e foste para a Rádio Luanda por quê? Epá, eu e a Carla pensamos em fazer um espaço assim, 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 e há uma rubrica que é a tua cara. Porque os meus colegas acham que eu sou a maluca deles, mas eu sou uma maluca boa, maluca séria, né? Eu levo tudo na brincadeira e tal, um bocadinho disparatada e tudo mais, mas na brincadeira, sempre na boa vibe. Então, o meu colega, o José Ndalo, em memória, ele diz: há uma rubrica que é a tua cara. Eu disse: mas que rubrica é essa? Não, o espaço chama-se Sala Íntima, o espaço assim, assim, assim. O Ndalo, na verdade, só me explicou. E lembra-me que a Mara fez, parece, dois ou dois meses e tais, e depois deixou de fazer. E a Carla Castro, na altura diretora, falou comigo e disse: olha, não, convinha integrares a equipa do Bonita Angola, sobretudo a terça-feira, porque pode ser que a locutora principal vá de férias e tu a substituis. Houve o programa e depois diz alguma coisa. Confesso que eu nunca ouvi, porque eu não gosto. É mais fácil ser imitada do que imitar, né? E depois evitar aquelas comparações. Então não ouvi. Só sei que depois por esse camarada teve um outro compromisso. E pediram para fazer o programa. Eu disse: bem, convidado de zelo é um espaço assim, 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 assim. Sala íntima é assim, pá. Montei, olhei para a minha rede de contatos, montei uma equipa de colaboradores residentes, criei um grupo no WhatsApp, para mim, na minha ótica, com os melhores profissionais de gestão emocional, de terapia emocional, conjugal, de educação sexual, de conhecimento sobre a reprodução humana, da anatomia sexual masculina e feminina. Sentamos, fizemos um encontro, uma reunião, expliquei o que é que se pretendia. Estou a falar do Dr. Pedro da Almeida, um dos melhores ginecologistas obstetra que temos, é docente universitário e também especialista em reprodução humana. Falo da doutora Euridice Chongolola, que é médica ginecologista obstetra. Aliás, tanto o doutor Pedro é presidente do Colégio de Especialidade da Reprodução Humana da Ordem dos Médicos e a doutora Euridice, presidente do Colégio de Especialidade do Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos. Eu precisava ter os melhores na nacional, porque nós unimos o país e o país todo antenado para trazer preocupações, para aprender e fazer diferente, e como diz o doutor Sacha, tirar as pessoas do analfabetismo sexual. Depois descobri o doutor Sacha, pioneiro da sexualidade em Angola. O doutor Miet Sacha é PhD em sexualidade, é terapeuta e sexólogo clínico, diplomado em França, Paris. Venho depois conhecer o Silvas Santo, uma pessoa, show de bola, ligado a conhecimento humano, à gestão emocional, ao direcionamento das ENA Coach, a analisar o perfil comportamental de pessoas, como é que as pessoas
combinam uma com a outra, de acordo com o seu biotipo, de acordo com o seu perfil comportamental. A Elsa Ferreira, depois conheço a doutora Carmen Rodrigues, ex-ginecologista, é urologista, antes tinha o doutor Simão Bonano, a Carmen tinha acabado de chegar de Cuba e alocada ao Hospital Geral de Luanda. Depois conheci uma médica cirurgiã plástica, com temas que ainda eram tabus, de mulheres que eram amputadas o seio e depois estavam com a autoestima para baixo. Conheci o doutor Américo Iuba, que falou-me da vaginoplastia, que também era um tema desconhecido, e as pessoas diziam assim, mas vaginoplastia é o quê? O doutor Viva, naquela forma dele de retratar determinados assuntos, mas com muita pedagogia. Depois, mais quem tem na minha equipa? Teve, não me lembro, mas nós não passamos mais de 10. Então, imprimi aí uma dinâmica que nós olhávamos para as 4 ou 5 terças-feiras de cada mês,